comum, mas ela aberta é a palavra de Deus para nós. Eu estava orando, não é? Porque pensa num negócio, quando me convidaram, Jesus tirou até meu sono. Eu disse, ele quer falar algo comigo, eu coloquei a cara no pó. E Deus me levou para Ezequiel 37. Aí quando foi, eu vi hoje o cartaz, estava lá, profetizando no meio do vale. Eu disse, é de Deus, né? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1 ao 7, depois o 10 e depois o 14. A minha Bíblia, ela é a King James, vai dar aí uma diferença da corrigida, atualizada, mas a palavra de Deus é a mesma, viu? Veio a mão do Senhor que estava sobre mim e me carregou para fora do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que era muito no vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, ó vós ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Deus a esses ossos: eis que farei ter fôlego entre vós e vivereis. E colocarei tendões sobre vós e farei crescer sobre vós, e vos cobrirei com pele e porei fôlego em vida e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E quando eu profetizava, houve-se um reboliço. Aleluia. Glória a Deus. E eis que os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então eu profetizei, versículo 10. Então eu profetizei como havia ordenado. E o fôlego de vida veio de dentro deles, e eles viveram. E se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Versículo 14. E porei o meu espírito em vós, e vivereis. E eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados irmãos, quando a gente chega para anunciar a palavra de Deus, filosofia humana não preenche. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra muda história. E a Bíblia diz que o grande rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou cativo alguns para o cativeiro neobabilônico. E a Bíblia vai contar que em meio a este cativeiro existiram 3 profetas que eram companheiros, cada um profetizando aonde Deus o colocou. A Bíblia diz que Jeremias profetizou para aqueles que ficaram. Daniel profetizou dentro do Medos e Persas. E Ezequiel profetizou para aqueles que estavam no cativeiro, às margens do rio Quebar. A primeira coisa que eu entendo é que o povo estava no cativeiro e perdeu as esperanças,
Porque tem gente que vai ao ciclo de oração, a consagração, ora, busca, mas por não ter resposta perde as esperanças. Diz, ó Deus, cadê? Tem gente que entrou este ano sem esperança. Tem gente que entrou igual o povo que estava no cativeiro, no capítulo 37 aqui do livro de Ezequiel. E lá em Salmo 137 conta bem essa história. Que o povo do cativeiro chegava para o povo de Deus e dizia, a gente quer ouvir um louvor, uma canção. Mas eles não tinham mais esperança para poder louvar. Talvez você está em casa aí e não consegue mais cantar aqueles pedacinhos de hino que você cantava. Porque alguém às vezes dizia que tu era desafinada, não sabia do hino direito. Mas quando tu começavas a cantar, aleluia, o teu louvor chegava a Deus com um cheiro suave. Talvez alguém não entende o trabalhar de Deus na tua vida. E você, por causa de alguma coisa, perdeu a esperança. E Deus me trouxe nessa tarde aqui, porque foi Ele que me trouxe, para te dizer que há esperança para você. Aleluia. Estava Ezequiel profetizando para um povo que não tinha esperança. Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, tu vai comer do rolo e tu vai falar o que eu mandar. Mas o povo aí é rebelde. O povo que está aí perdeu a esperança. E como afavelados, eles estavam morando à beira do rio Quebar, sem saneamento básico, naquela situação. Se a gente for comparar e conjecturar, a gente vai dizer que o povo que estava com Ezequiel estava no Vale de Jacó, Vale da Humilhação. Você que está aí do outro lado, você está sendo humilhada, você está sendo humilhado. Mas Deus dá uma visão a Ezequiel. E sabe o que é que Deus diz a Ezequiel? Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel para meio de um vale de ossos secos. Porque, irmão, profetizar quando tudo está bem é muito fácil. Tem gente que só está com você quando as coisas estão indo bem. Tem gente que diz, eu estou do teu lado, mas quando a coisa está indo bem. Quando as coisas ficam para você profetizar as margens do rio Quebar. Eita Deus. Aqueles que diziam ser teus amigos te abandonam. Aqueles que diziam, ei, eu estou contigo e não abram mão, te abandonam. E você fica só para profetizar no meio do vale. Eu tenho um pastor amigo meu que ele dizia assim, no vale, ou você é osso ou você é profeta. Você tem que escolher um lado. E aí, a Bíblia diz que Ezequiel é levado para este lugar. Não tinha vida, lugar de desesperança. Eu antes de vir para aqui, eu fiz um sepultamento de uma irmã da nossa igreja, em outro estado. E eu estava dizendo lá, que ali quando chega, a esperança só vem de Deus. Que ali acabou, né? No cemitério. E Deus leva Ezequiel para um cemitério ao ar livre. E diz para ele o seguinte, olha, passa ao redor comigo aqui. E Ezequiel viu que os ossos estavam sequíssimos. Não tinha mais esperança. Eu quero dizer para você que Deus, Ele cura câncer. Você que está cancerígeno aí, que o médico já te desenganou, que disse vá para casa porque é 6 meses, depois de 6 meses você morre. Deus, Ele cura câncer. Eu quero dizer para você que Deus ainda cura AIDS. Deus ainda cura AIDS. E Deus me trouxe aqui para dizer a você que Deus ele ainda cura AIDS. Deus ainda cura tumor.
E ele faz cirurgia sem precisar de bisturi. Ele move o espiritual. Talvez alguém disse para você, lhe deu um diagnóstico essa semana, o teu médico, e disse assim: olha, para você não tem mais jeito. Faz-me lembrar a missionária Jaqueline, que na cidade de Natal, no Hospital Giseu da Trigueira, em 2014, eu acho que o evangelista está nos acompanhando aqui. A sogra do evangelista da nossa igreja deram uma semana de vida a ela. E ela mandou me chamar e disse que não gostava de crente, não gostava de pastor. E disse: pastor, eu quero saber do senhor que eu vou morrer. Eu disse: você não vai morrer, porque Deus é vida. Qual era o diagnóstico daquela mulher? Câncer. Aleluia. Glória a Deus. AIDS. Estava com um tumor e estava tuberculosa. A médica deu uma semana para aquela mulher, para dona Alzinete. Mas a oração da igreja, ela moveu o coração de Deus. Glória a Deus. E em uma semana aquela mulher foi curada da leucemia. A mulher estava mais vermelha do que eu, cheia de sangue. Quando a gente deixou ela no hospital, ela estava branca. A mulher que o homem disse que só tinha uma semana de vida, a AIDS, o vírus da AIDS foi para um estágio que não era nem mais contagioso. O tumor sumiu. E aquela mulher foi curada pelo poder de Deus. Eu quero dizer a você que nessa tarde Deus trouxe a gente aqui para profetizar e dizer a você: osso seco, te prepara, porque está vindo vida de Deus aí na tua história. Aleluia. Não vai ficar do jeito que está. Diagnósticos serão mudados. Exames serão refeitos. Aleluia, vai ter um diagnóstico, sabe de quê? De cura. Porque Deus vai trazer uma onda de cura na tua casa aí. Você que está ouvindo, Deus vai te curar. E prepare para dar o culto e ação de graça. Você prometeu dar o culto e ação de graça, não foi? Você não disse que ia dar o culto e ação de graça? Você não disse: Deus, olha, se tu me curar, eu vou dar um culto de ação de graça. Eu quero profetizar na tua vida nessa tarde que Deus está entrando no teu sangue. Ele está limpando o teu sangue deste vírus. E te prepara, porque Ele é cura na tua vida. Glória a Deus. Ele está colocando a mão dele e arrancando este tumor maligno. Ele está curando este câncer que o homem disse que não tem jeito. A quimioterapia de Deus é espiritual, viu? E ela não faz mal, não. Ela muda a situação. E para alguém que está me ouvindo, Deus está a te curar. Corra para o médico para refazer os seus exames. Porque Deus está nessa tarde mandando eu profetizar, aleluia, em meio do vale, a cura de Deus à tua casa, a cura de Deus à tua família, a cura de Deus aí dentro do teu lar. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus disse: Ezequiel, poderão reviver esses ossos, sem vida, sem tendão? E Deus diz isso para Ezequiel, e Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz: profetiza. Sabe o filho que está te dando um problema aí dentro da tua casa, o drogado? Que alguém diz que não tem jeito? Ei, tu vai profetizar nessa tarde que esse drogado vai virar um pregador. Tu vai profetizar que esta tua filha que está na prostituição vai virar uma pregadora da palavra de Deus para ganhar vida para ele. Profetiza. Sabe esse marido que vive na cachaça, de dando trabalho? Tu vai profetizar na vida dele e ele vai se tornar um crente, um obreiro da igreja. Porque quem está envolvido em ciclo de oração é assim, irmão. Deus manda a resposta. Ezequiel profetiza. Profetizar para quê? Profetizar para a vida. Deus é vida na tua casa, minha irmã. Alguém foi ameaçado de morte. E Deus está mandando dizer que Ele é vida na sua vida. E Ele vai te dar livramento. Eu creio, Jesus. Profetiza.
E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem imperativa. Porque a ordem de Deus é assim, irmão. Ela vem com o império, o imperativo para imperar tudo. E ele disse, profetiza. E ele diz assim, Ezequiel, então profetizei como se deu ordem. Porque quem deu ordem tem poder, quem deu ordem conhece a vida, quem deu ordem manda na morte, quem deu ordem conhece o corpo humano, a anatomia do corpo humano. Deus sabe onde está impregnado esta doença, mas se você profetizar através da palavra de Deus, você vai ser curado. Glória a Deus. Eu gosto de falar do que eu vivo. Eu gosto de falar daquilo que eu passo. Na nossa igreja tinha um irmão cadeirante. A filha dele está ouvindo aí, ela está ouvindo, está vendo aí. Deus disse a mim que ia levantar o irmão da cadeira de roda. E ele estava desenganado pela medicina, não tinha mais como. E um dia eu conversando com ele, eu disse, irmão, o que é que o senhor mais quer? Ele disse, pastor, antes de eu partir, eu quero andar. Em um culto dia de segunda-feira, Deus fez uma coisa linda. Eu estava orando de madrugada e vi quando o irmão levantou da cadeira no meio da igreja. Glória a Deus. E quando chegou a noite, no culto, eu cheguei perto do irmão e disse, filho, levanta. Porque Deus hoje está te dando um presente, porque você vai andar antes de Ele te levar desta terra. E o irmão começou a andar no galpão da igreja de um lado para o outro, e o povo alvoroçado, porque aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ele manda profetizar acontece. E o irmão andou. E os ímpios ficaram dizendo, meu Deus, que negócio é aquele? Porque Deus ele faz assim, irmão. Jesus é lindo. O irmão Pontes andou. Eu quero dizer para os irmãos, você não precisa ter fé que eu tenho. Você não precisa acreditar naquilo que eu não acredito, até porque eu sou doido. Eu creio, a Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu sou doido. Eu creio no milagre de Deus, eu creio na cura de Deus. Eu creio no que Deus ele pode fazer. E Deus manda eu te dizer que chegou a hora de profetizar. Profetizar para que a porta que está fechada nessa segunda-feira na tua vida, você que está ouvindo o ciclo de oração aqui, vai se abrir, já vai estar colocando a chave do que abre e ninguém fecha. Sabe a chave da casa de Davi, que é a chave do tesouro? Jesus está colocando a chave na tua mão e está dizendo, vai, porque a partir de segunda-feira está vindo resposta aí. Prepara o culto da vitória, prepara o bolo Guaraná e olha que eu vou pregar nesse culto de ação de graça, porque a porta que Deus vai escancarar na tua vida vai ser grande. Creia tão somente nisso. E eu profetizo na tua história nesta tarde. Nesta tarde eu profetizo Glória a Deus. que Deus irá fazer na tua vida. Prepara o culto da vitória. Do jeitinho que tu dissesse, Deus é assim. Se eu abrir a porta para mim, eu vou fazer assim, a cor vai ser essa, o jeito vai ser. É desse jeitinho. Porque tu vais dar o culto de ação de graça. E já vai ter gente a partir de segunda-feira aqui agradecendo. Porta aberta. Cura, diagnósticos mudados, porque nós oramos, irmãos. A Rádio da Bispa está orando por você, crendo que Deus vai mandar a resposta. A gente não sabe o hino que o exército de Josafá cantou lá no deserto de Tecoia, não, mas a gente está cantando também para Deus desbaratar a arma do inimigo e fazer milagre neste vale que tu estás. Eu creio. O vale de Jacó, vale da humilhação. Mas Deus vai te colocar no vale da bênção. Deus vai te colocar sobre a bênção para tu honrar a Deus, para tu fazer o que tu dissesse ao Senhor. A Bíblia diz que ele começou a profetizar. E quando a gente profetiza, meu irmão Marco, missionária Jaqueline, alguma coisa acontece. Porque quando a gente começa a profetizar, a coisa piora, de vez de melhorar, ainda está piorando. Mas alguém não entende que Deus está trabalhando. Eu quero dizer para você que está orando aí
e as coisas estão piorando na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, é porque tu não estás entendendo que Deus está fazendo rebuliço. Está acontecendo essa zoada, esse barulho, porque você está profetizando. Deus está começando a mover terra. E se prepare, viu? Porque Deus vai abrir terra para engolir terra, para te dar vitória nessa terra. Deus vai tirar quem está impedindo o teu progresso espiritual nessa terra. Pastor, como é que é isso? Eu vou profetizar de novo. Deus vai abrir terra para engolir terra, para tu ter vitória nessa terra, porque alguém é um empecilho e Deus vai tirar esse empecilho de perto de você para que você profetize, viu? Para que você viva milagre, para que a sua história mude. A Bíblia diz que ele profetizou e começou uma zoada. Vai ter uma correria, vai ter uma zoada, alguém não vai entender, mas Deus manda eu te dizer que você fique quieto, que você fique quieta, porque Ele está colocando a chave para abrir a porta. E quando a gente coloca uma chave na porta, de vez em quando ela faz uma zoada, ela faz um ruído, ela faz um barulho. E essa semana Deus está fazendo barulho para dar vitória a quem está ouvindo a Rádio da Bispa nesta tarde. Tá vendo vitória aí? Eu já estou sentindo o cheiro da vitória. Até parece que eu estou no Rio Quebá. Até parece que eu estou profetizando igual a Ezequiel. Pra gente que não tem esperança, chegou, é você mesmo que tá aí, ó, que ligou aí, que passou aí, que apertou o play aí. É pra você que Deus está falando. Ele vai mudar a tua história, porque Ele já está começando a trabalhar na tua vida. E aí a Bíblia diz que começou a ter vida aonde não tem vida. Começou as coisas a se encaixar aonde precisava. É isso que Deus está fazendo encaixar na vida de alguém. É isso que Deus está fazendo na vida de alguém. É isso que Deus está preparando na vida de alguém. Você vai dar o seu testemunho. Você não vai ligar, ou vai mandar um áudio, ou vai dizer. Mas uma coisa eu digo, prepare para testificar o que Deus irá fazer. A Bíblia diz que houve ruído. E como houve ordem, porque a ordem está vindo de Deus. Está igual a Daniel 9:27. No princípio das tuas súplicas, saiu o quê? A ordem de Deus. O homem pode assinar e não acontece nada, mas Deus assinando, irmão, acabou, viu? É verdade. E Deus está assinando. E a palavra hoje é esta: diagnósticos mudados, papéis assinados, filhas transformadas e filhos transformados, marido transformado, caroços arrancados. Porque nesse vale a gente está profetizando que vai acontecer e ainda há vida aí. Teve uma irmã que ligou para mim, eu estava vindo para a rádio e disse: pastor, ore pela minha neta. Ela está aqui no hospital internada, acabou de nascer. E eu já quero dizer que ela está ouvindo também. Deus é vida. Prepare para levar a neta para casa. Porque Deus está trabalhando aí dentro deste hospital. Eu creio, Jesus. E eu quero dizer para você que do jeito que Deus mandou. Porque Ezequiel profetizou no Rio Quebá. Daniel dentro do palácio. Jeremias muitas vezes foi jogado na cisterna. Mas sabe o que é que cada um tinha semelhante um ao outro? Era porque acatava a ordem de Deus. Deus, quando mandava, Ele se responsabilizava. Prepare para bater na porta de alguém nessa segunda-feira e a porta se abrir. Prepare para ir naquele médico que disse que você não tinha mais jeito, levar o diagnóstico e mostrar que Deus ainda cura. Aleluia. Prepare para ver o que Deus tem reservado para você. Deus vai fazer. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque é frase de efeito. Não é frase de efeito, não é profecia. Tome posse aí dessa palavra dentro da sua casa. Deus está vindo com a enxurrada de vitória em 2022 na casa de crente que está ligado aqui na Rádio da Bispa. E esse ano é o ano da vitória, viu? Glória a
esse ano é ano de vitória Aleluia. para bispa. Amém. Porque eu estava orando, eu disse aqui a Jaqueline, a missionária Jaqueline, o que foi que Deus disse a mim? Esse ano é ano de vitória para bispo. Eu tenho certeza que ela está ouvindo, está acompanhando. E eu quero dizer, bispo, olha, eu estava orando aqui e Deus me mostrou uma cadeira que brilhava e a senhora vai sentar nesta cadeira. Glória a Deus. Se muda gente, se converte gente, Deus já está abrindo terra para engolir terra nessa terra. Mas eu quero dizer para você que tu és escolhida de Deus, e aquele que mexeu contigo pode se preparar, porque Deus vai tomar providência, porque Deus é Deus e está no controle de tudo. Aleluia. E se Deus não falou pela minha boca, não vai acontecer. Mas se Deus falou pela minha boca, está vindo o sinal de Deus aí. Ele vai ferir, vai mostrar que feriu porque Ele é Deus. Glória. Aleluia. Profetiza. Está profetizado na tua casa, na tua vida. O que está preparado por Deus. Ah, meu irmão, eu quero dizer uma coisa, viu? Deus sopra o nome assim na terra de um jeito que ninguém entende. E nesses últimos dias, missionária Jaqueline, Deus está levantando as mulheres, porque os homens não querem compromisso com Deus. Os homens estão se corrompendo, os homens estão se vendendo, os homens estão deixando de estar no agrado de Deus. Aí Deus está levantando mulher com autoridade, mulher que é chamada por Deus, mulher que não vira as costas para o que Deus manda fazer.